Bom, pessoal, a gente conversou um pouquinho sobre as mudanças de formatos nas proporções da tela do cinema, né, e como isso evoluiu e a relação que isso teve também com a própria televisão, né, enquanto concorrência. Mas a relação entre o cinema e a televisão, obviamente, não é só uma relação de confronto, também é muito uma relação de ajuda, né? A começar dos conteúdos que foram para a televisão no início da sua existência, que eram no início predominantemente os filmes, além, claro, de produções feitas especificamente para televisão, enfatizando o caráter de ao vivo daquelas produções, né? Mas as tecnologias se misturavam muito, né? Inclusive na televisão, no início você não tinha como gravar os programas, então se você quisesse gravar um programa que você estava fazendo na televisão, você filmava aquilo, né? Você tinha lá uma tela, um monitor de televisão na própria emissora, por exemplo, na própria produtora, e você filmava aquilo com uma câmera de cinema, né? Então esse dispositivo, né, era usado para preservar, e você também podia fazer o contrário, né? Você podia projetar uma, um filme feito em película e, na hora, gravar isso com uma câmera de televisão e transmitir isso com uma câmera de televisão, né? Esse processo é o que a gente chama de telecine, né? Então você vai televisionar o cinema, tá? Então vocês vão ver esse termo sendo usado em vários contextos, mas nesse em particular as televisões faziam isso, né? Gravavam suas produções em filme para preservá-las, ou na verdade não para preservá-las, porque nesse momento ainda não existia uma grande preocupação com preservação, né? Era mais para poder usar para repetir depois, né? Essa necessidade de você reutilizar, que você poderia obviamente fazer isso com filme, estimulou o desenvolvimento de tecnologias que você pudesse guardar o sinal da televisão, aquele sinal elétrico que a câmera estava gerando, guardar aquilo exatamente nessa sua forma, né? E assim como o som estava sendo já guardado, né, na sua representação de sinal elétrico, em fitas magnéticas, o mesmo tipo de coisa se tentou fazer com a imagem, né, e se fez com a imagem da televisão, e essa representação, né, esse sinal elétrico e essa guarda, né, é o que a gente chama de vídeo. Tá? Lá na década de 50, né, a gente vai começar a ter o uso, claro, pesquisadores estavam fazendo isso já até antes, até na década de 40, lá no início da televisão, né, nos primórdios da televisão, mas vai se estabelecer mesmo um equipamento comercial, né, disponível para isso a partir do meio dos anos 50. Né, começa com o quadruplex da Ampex, era uma fitona largona em que você podia gravar magneticamente, né, o sinal de vídeo, ou seja, a imagem, o sinal elétrico representando a imagem da televisão. Né? E a partir dessa tecnologia de fita de vídeo, de guardar esse formato, vão surgindo várias outras. Depois, na década de 60, 70, o Matic, então vão surgindo outras alternativas que as emissoras vão usando. Né? Os Estados Unidos, de novo, foram um lugar em que teve um desenvolvimento forte dessas tecnologias. É um país que é meio alargadinho, então eles têm vários fusos horários diferentes, então o cara fazia lá um programa, ele não queria exibir no mesmo horário para o país inteiro, né? Ele queria exibir num horário num lugar, e a outra ponta do país, que está a 4, 5 horas de diferença de fuso horário, ele queria exibir depois, então foram os grandes motivadores, né, do desenvolvimento rápido dessa tecnologia, mas era isso, eles gravavam, exibiam dali 4, 5 horas e depois reutilizavam a fita, né, que eles preservavam isso. Então tem muitos programas de TV que a gente nunca mais vai conseguir ver, que nada foi guardado deles, apesar da tecnologia já existir. Tá? Era muito reutilizada esse processo. Tá? Essa tecnologia de fitas que era usada pelas emissoras num caráter mais profissional, aos poucos foi também foram criando-se versões caseiras dessas fitas, né? E a gente chega no home video, né? No vídeo doméstico, no vídeo caseiro, tá? Então lá no meio dos anos 70 vão sair basicamente dois formatos, né? Que é o Betamax e o VHS, e eles vão protagonizar quase que uma briga de formatos aí, né? Mas no fim, como a gente sabe, o formato que saiu vencedor dessa briga foi o formato VHS, que era um formato da JVC, né, principalmente, esses VHS, essas fitas, esses cartuchos, né, com uma fita magnética dentro,
e os respectivos aparelhos para reproduzir isso ligados nos aparelhos de televisão começam a ganhar muito, muito, muito espaço. O público gosta dessa história de você poder ver os filmes que você quer na hora que você quer na sua televisão, né? Isso se mostra um grande sucesso de público, né? Então, é mais, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma grande concorrência para salas de cinema, mas não é uma concorrência para as produtoras de cinema, muito pelo contrário, né? É todo um mercado novo que se abre. Existem filmes que são feitos direto para essa distribuição em vídeo, né? Que nunca são feitos para pensar na sala de cinema, e o filme que vai para a sala de cinema depois vai ser vendido e vendido para locadoras também para ser alugado nos outros formatos de vídeo doméstico, né? Surge aí, inclusive, dentro dessa história, o que a gente vai chamar de janelas de distribuição, né? Então, nessa dinâmica de mercado das salas de cinema, das distribuidoras e produtoras de cinema e das emissoras de televisão, das produtoras de vídeo, etc., vai se estabelecer meio que um acordo, né, de você passa o filme lá na sala de cinema, espera um pouquinho e depois disso que o filme vai sair nos outros formatos, né? Então você, que é dono do filme, vai ganhar dinheiro nessas vários formatos com esses diferentes públicos, né? Vai tentar distribuir aí sem que um formato mate totalmente o outro, e você vai tentar ganhar a maior quantidade de dinheiro possível nessa história, você que é dono do filme, tá? Então, depois esse sistema de distribuição por janelas vai se amplificar e você vai ter lá cinema, TV paga, TV aberta, DVD e VHS só para venda, depois para aluguel, né? Você vai explorar todos os mercados possíveis, né? Num certo momento, a última fase é o streaming, né? Você só vai botar o filme disponível para streaming lá depois que ele passou por todos os outros. Hoje em dia isso já se inverteu, tem filme que vai para o streaming logo, né, como primeira opção. Então a gente tem todas as modificações mais contemporâneas aí que já já a gente vai comentar um pouquinho mais, tá? Mas eu queria voltar ainda nessa questão do vídeo caseiro. Ele começa a significar uma parcela muito grande do faturamento das distribuidoras, das produtoras de filme. Ele passa a bilheteria de cinema como principal fonte de dinheiro, né? Começa a se ganhar mais dinheiro, faturar mais dinheiro na distribuição e venda e aluguel de home video do que de fato nas bilheterias, né? Então é um mercado que é valorizado muito também por causa disso, tá? E, bom, esse fenômeno, né, do home video também está relacionado com a próprio estabelecimento, a reconfiguração das salas de cinema no que a gente vai chamar depois de multiplex, né? Porque existem distribuições de poder aquisitivo que não são mais, vamos dizer assim, tão concentradas, e fica claro que o público quer, que há diferentes públicos querendo ver diferentes filmes da forma que ele quiser, no horário que ele quiser, e nos diferentes lugares do mundo, primeiro nos Estados Unidos, mas depois também aqui no Brasil, a solução para essas questões todas acaba sendo a concentração de complexos de exibição de cinema que permitem exibir diferentes filmes ao mesmo tempo, né, ou o mesmo filme em diferentes horários depois, tá? Porque é a forma que mais conseguem ganhar dinheiro. Basicamente, esse é o motivo de quase todas essas evoluções da situação, tanto da tecnologia quanto do aparecimento mercadológico disso, tá? E o conteúdo do cinema vai para o vídeo, mas as tecnologias do vídeo também são incorporadas dentro do cinema, né? No início, você, claro, poderia lá fazer um programa de TV e filmar aquilo com película, mas era mais no sentido de você poder reutilizar ou até talvez preservar, mas as tecnologias do vídeo começam a ser usadas também para fazer filmes que pretendem ir para o cinema, né? Isso acontece de uma forma mais forte na edição, né, na montagem dos filmes. Então, a partir dos anos 80, começam a surgir, a se consolidar, né? Já existia coisa desde os anos 60, mas começa a ser usado de uma forma mais significativa a partir dos anos 80, soluções que usavam múltiplas fitas de vídeo para
editar um filme, pega um pedaço daqui, pega um pedaço dali, e com isso, ao invés de você montar o seu filme lá fazendo copião, né, o positivo a partir do negativo, e assistindo cada trecho, e cortando literalmente com a tesoura, e colando literalmente com cola, você começa a fazer isso com pedaços de vídeos em fitas, né? Então você faz um telecine, você passa aquilo que estava em filme para uma fita de vídeo, e aí você, com diferentes cópias daquilo, acessa mais fácil, mais rápido, né? Na ordem que você quer, é mais fácil fazer uma cópia daquilo, usar várias vezes, as possibilidades de manipulação vão aumentando, né? E aí, a partir da década de 80, começam a surgir vamos dizer, as estações de trabalho em vídeo que vão fazer isso. Lá no final da década de 80 começa a surgir Avid, né, depois Premiere, Final Cut, já na transição dessas manipulações de vídeo analógico para o digital. Já já vou falar um pouquinho mais de digital. Também, assim como tem um uso na edição, também surge a partir dos anos 70 e depois dos 80, os experimentos com o uso do vídeo na captação, né? Então você pega aquelas câmeras de televisão, as câmeras que gravam em fita, né, nesses diferentes formatos que foram surgindo, e aí você tem alguns autores, né, o Frank Zappa, lá na década de 70, vai fazer o 200 Motéis, o Antonioni vai fazer o Mistério de Oberwald, e vão utilizar câmeras de vídeo, câmeras, né, de televisão, entre aspas, e manipular também essa imagem do vídeo e distorcer ela às vezes, mas vão experimentar também usar vídeo para fazer filmes que pretendem ser exibidos na sala de cinema, né? Então, a partir do momento que vai aumentando também a qualidade a partir da evolução tecnológica, essas coisas começam a se misturar cada vez mais, né? E conforme o vídeo vai se transformar em vídeo digital, conforme, né, a gente vai sair dessa... Porque até esse momento a gente vai ter uma correspondência entre os formatos de vídeo e o formato da fita e o formato da câmera, né? Vai chegar uma hora com o digital que essas coisas vão começar a se separar um pouco, né? O digital é uma outra forma de representar isso, que ela é um pouco mais agnóstica, vamos dizer assim, exatamente do formato em que você está usando, qual câmera você está usando, que fita você está usando, né? Essa mudança da digitalização, essa saída do vídeo analógico, desse sinal elétrico, para uma representação numérica digital, ela vai mudar algumas coisas nessas possibilidades também. Não tudo, talvez, quanto a gente pensa que ela muda, mas ela muda bastante coisa.